Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos fazer mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre estatística. Nós vamos falar sobre tipos de gráfico, vamos ver o que é um gráfico de linha, um gráfico de barra, um gráfico de coluna e vamos começar a aprender como interpretar esses gráficos. E em próximos momentos nós vamos ver o que é uma população, vamos entender um pouquinho sobre média, o que é uma mediana, o que é uma moda e como é que eu interpreto esses dados estatísticos. E aqui eu coloquei para vocês uma imagem de diversos gráficos. Aqui coloquei um gráfico de barra, de linha, um gráfico de pizza aqui em 3D, para a gente entender que os gráficos eles estão presentes na nossa vida em todo instante. Esse ano, por exemplo, é um ano eleitoral. Em 2022 nós vamos ter a eleição para presidente, para governador, senador, deputados federais e estadual. E aí a gente pode pensar, e aonde que a estatística, que é uma área da matemática, entra? Ela entra quando a gente faz aquelas pesquisas para apontar, tal candidato é favorito com 55% das intenções de voto, tal candidato vai ter 30% das intenções de voto. Faz-se o levantamento e muitas das vezes mostra-se em telejornais, em sites de notícias da internet, que em gráficos, qual é a porcentagem de votação de um candidato, mostra-se o percentual de rejeição, de aprovação, que avalia o governo como ótimo, como bom, como regular ou como ruim. Então, tudo isso vai ser estudado dentro da estatística, tudo bem? E aqui eu coloquei para vocês a definição da estatística. O que é estatística? Então, é a parte da matemática, então eu queria mostrar para vocês que a estatística, então, ela faz uso, ela está contida na matemática. Então, é uma sub-área da matemática que vai estudar o quê? Vai investigar os processos de obtenção, organização e análise de dados. Então, eu vou obter, eu vou organizar e eu vou analisar alguns dados. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho com alguns exemplos que eu vou trazer para vocês. Sobre uma população ou uma coleção de seres quaisquer e métodos de tirar conclusões e fazer predições com bases nesses dados. Então, gente, a estatística vai nos servir para prever, para predizer algo. Eu posso prever que vai chover hoje ou não. Não, Júlio, eu vi no jornal, na parte do tempo, que tem chance de 80% de chover hoje. Isso significa, pessoal, que quanto mais próximo eu estou de 100%, quando eu tenho 100%, eu tenho certeza. 100% é o seu valor máximo, tá? Então, se eu falo que tem 80%, 85%, é quase certeza que vai chover. Às vezes você vai ver o jornal e fala assim, vai chover 10 milímetros hoje em Araxá, mas a chance está lá de 20%. Então, a chance está muito abaixo de ter a certeza que vai chover. Isso significa que está mais propício a não chover, a não ter a incidência daquele evento, no caso, o evento aqui é chover, do que a chover propriamente dizendo. E aqui eu tenho eu vou colocar aqui alguns exemplos que você pode pegar para utilizar ferramentas matemáticas, sendo a estatística uma ferramenta da matemática. Eu posso falar aqui, e já estou escrevendo para a gente conversar sobre eles, em jogos de loteria. Quem nunca quis ou tentou ganhar na loteria? Jogar numa Loto Fácil, numa Mega Sena, numa Dupla Sena, numa Quina, enfim, são diversos jogos hoje que existem de loteria que a gente pode pegar e tentar usar algum ferramenta, que é a matemática, que no caso é a estatística, para fazer a análise de qual é a chance de você ganhar na loteria. Se você for pensar, existe uma chance, porque se não existisse chance, ninguém ganharia, não é mesmo? E essa chance de você ganhar na loteria, ela pode ser calculada. E cada um desses jogos que eu citei alguns aleatórios, Loto Fácil, Lotomania, Mega Sena, Dupla Sena, eles têm um percentual de chance de ganhar diferente do outro. Então, imagina que você está jogando na Mega Sena. Na Mega Sena você tem lá 60 números. Destes 60 números você tem que acertar 6 deles. Então, a sua chance de ganhar é muito menor do que ganhar em um outro jogo, o chamado Loto Fácil. A Loto Fácil eu tenho 25 números no total
E perceba que eu posso acertar, que eu posso marcar 15 desses números. Então, dos 25, eu marco 15. Perceberam, então, que a gente vai marcar mais da metade na Loto Fácil? Isso não acontece na Mega Sena. Na Mega Sena, a gente marca 10%, ou seja, dos 60, a gente marca 6 números. Isso significa que a chance de ganhar-se na Loto Fácil é muito maior. Júlio, então é fácil ganhar na Loto Fácil? De forma alguma. Nós vamos chegar em uma aula que a gente vai calcular, vai ter um exercício sobre isso. A gente vai calcular a chance de ganhar em cada um desses jogos, certo? Então eu posso usar de exemplo jogos de loteria, certo? Vou colocar aqui uns jogos só para vocês entenderem antes, tá? Então os jogos de loteria eu posso utilizar como exemplos de estatística. Vou colocar aqui pesquisa eleitoral, já falei um pouquinho para vocês antes, mas as pesquisas eleitorais, elas são exemplos claros e agora do nosso cotidiano que eu vou ter a estatística presente. Outro caso que eu tenho que eu uso dados estatísticos. Quando eu estou falando do tempo, deixa eu só simular isso aqui. Quando eu estou falando do tempo, então, a previsão do tempo é um dado que foi baseado em uma probabilidade, está prevendo, está predizendo. Então, são muitas as aplicações da estatística que nós vamos começar a entendê-la a partir de agora. E para isso, a gente vai começar a falar sobre gráficos. E o primeiro gráfico que eu trouxe para vocês é o gráfico de colunas. Olha aqui, eu criei uma empresa. A minha empresa se chama Fogo e Cia, tá? E esse gráfico me representa o quê? O número de acidentes na minha empresa. Então, eu tenho acidentes, a minha empresa, sei lá, tem 1.000 funcionários. Destes 1.000 funcionários, em janeiro de 2008, quantos acidentes eu tive? Então, vamos interpretar esse gráfico. Aqui, no que eu vou chamar de eixo X, que na matemática é o eixo das abscissas, eu tenho o mês. Então, janeiro de 2008, janeiro de 2009, janeiro de 2010, janeiro de 2011 e janeiro de 2012. Eu apenas comparei os meses de janeiro, de 5 anos diferentes. E aqui no meu eixo Y, que na matemática é o eixo das ordenadas, eu vou ter a quantidade de acidentes. Então, em janeiro, eu tive 15 acidentes. Marquei aqui mais ou menos até o 15. Em janeiro de 2008. Em 2009, eu tive 10 acidentes. Em 2010, tive 7, então está mais ou menos aqui. Em 2011, eu tive 3. E em 2012, eu tive 20. Então, eu fiz um gráfico de colunas. Coloquei em colunas a quantidade de acidentes que eu tive. Então, essa quantidade de acidentes vai nos representar a frequência com que esse evento está ocorrendo. E o evento aqui é acontecer acidente na minha empresa, na Fogo e Cia. Então, esse aqui é um gráfico de colunas, tá? Vamos olhar um gráfico. Agora, o mesmo gráfico, porém, ao invés de ser de coluna, ele vai ser de barras. Então, percebam que o gráfico de colunas, deixa eu pegar meu marcador aqui, o meu gráfico de colunas, então ele faz as colunas, então ele é bem focado a vertical aqui. Então, quero que vocês reparem bem que o gráfico de colunas, para a gente comparar com os outros, ele é bem focado na vertical. Aqui, por fim, aqui. O que a gente pode avaliar desse gráfico? O que você tem desse gráfico? Deixa eu voltar minha canetinha aqui. Eu posso avaliar que nesse meu gráfico eu tive o ano, eu consigo bater o olho nele e interpretar que o ano que eu tive mais acidentes em janeiro foi 2012. E aí você fala assim, Júlio, o que aconteceu em 2011 que a sua empresa teve tantos acidentes? Ah, minha empresa chama-se Fogo e Cia, então eu produzo, sei lá, fogos de artifício. E nesse ano eu contratei uma quantidade de funcionários muito maior do que eu costumo ter. Lá no ano de 2011, eu estava trabalhando com 1.000 funcionários. Cheguei no ano de 2012, eu estava com 8.000 funcionários. Eu multipliquei por 8 a minha quantidade de funcionários. Como eu tenho mais pessoas trabalhando para mim, infelizmente elas estarão mais propícias, ou maior é a chance de eu ter um acidente de trabalho, certo? Então, o gráfico vai me possibilitar fazer diversas interpretações, tá ok? De alguns dados que nos foi colocado. Então, eu vou interpretar esses dados a partir do meu gráfico, nesse caso, o gráfico de colunas.
o mesmo gráfico no gráfico de barras. Esse gráfico aqui, às vezes você fala assim, Júlio, para mim esse ficou melhor. Por quê? Porque ele, vamos colocar outra cor aqui, porque eu consegui ver o mês que teve mais, o ano e mês que teve mais acidentes e o ano e mês que teve menos acidente. E aí você pode comparar. E quando você compara, você vê assim, nossa, teve um mês que você teve 7, teve um mês que você teve 10, teve um mês que teve 15. Júlio, por que você começou com muitos acidentes, foi diminuindo e no último ano você teve muito? Eu tinha muitos funcionários, diminuí a quantidade de funcionários e depois tive que voltar a uma quantidade de funcionários maior? Ou será uma política de segurança que a sua empresa foi criando? Então, aqui, a partir do gráfico, você vai analisar e fazer predições também. A estatística não é para isso. É para a gente tirar, cadê, ó? Vocês quaisquer métodos de tirar conclusões e fazer predições. Então é justamente isso que o gráfico não vai nos servir como uma das ferramentas da estatística para fazer essas predições, para fazer essas previsões aí, certo? Observe então o mesmo gráfico, mas esse gráfico eu fiz ele em pizza. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que passar, deixa eu apagar aqui que eu rabisquei aqui sem querer. Eu tive que passar esse gráfico de pizza, eu passei ele para porcentagem. Como você fez isso, Júlio? Eu tive que vir aqui, ó, e ver quantos acidentes eu tive no total. 20, com mais 3, 23, com mais 7, 30, com mais 10, 40, com mais 15, 55. Então, num total de 55 acidentes. 55 era o meu 100%. E desses 55 acidentes, por exemplo, em janeiro de 2012, eu tive quantos? Eu tive 20. Então eu faço assim, ó, 20 dividido por 55. Vai dar mais ou menos 0,364 alguma coisa. E aí você transforma esse valor para 0,364 e alguma coisa. E aí você transforma esse valor para porcentagem. Para mim transformar para porcentagem um número decimal, basta eu multiplicar por 100%. Achei o 36,4. Quando você pega um gráfico de pizza, você bate o olho nele na hora e você já percebe o que tem mais e o que tem menos. E o que é quase insignificante. Então percebam aqui que nesse nosso gráfico, vou colocar de verde aqui, o que mais chama atenção, o que tem mais parte aqui, é esse 36,4%, que é justamente o mês de janeiro do ano de 2012. E o que tem menos aqui é janeiro de 2011, onde eu tive apenas quanto? Onde janeiro de 2011 foi o meu menor mês, que eu tive apenas 3 acidentes. Então perceba que nem consegui escrever aqui, eu consigo. Então 5,5% apenas de acidente nesse mês. E eu quero te mostrar e te chamar a atenção que esse valor aqui é em porcentagem, tá? Não podemos confundir esse valor achando que ele é a quantidade de acidentes. Não é que eu tive 36, 27, 18, 12 ou 5. Eu tive 36% dos meus acidentes aconteceram em 2012, 27% aconteceram em 2011, 18% aconteceram em 2018%, 2009, 12% em 2010 e esse laranjinho roxinho aqui, que foi 2011, 5% lá em 2011, tá ok? Por último, o gráfico de linha. O gráfico de linha faz a mesma representação, mas eu vejo uma tendência. A vantagem do gráfico de linha é mostrar a tendência, tá? Então percebam que eu tinha uma tendência de os acidentes irem caindo. Chegou-se em 2011, o que aconteceu? Ao invés deles continuarem caindo, porque a tendência era que continuasse aqui, ó, até zerar, né? Mas não foi isso que aconteceu. Chegou-se em 2011, ó, ele aumentou. E aí, com esse cume aqui que eu acabei de colocar, eu preciso avaliar o que aconteceu de 2011 para 2012. É isso que ele está me alertando. O que aconteceu de 2011 para 2012 que fez essa mudança abrupta acontecer, que fez o meu acidente que estava caindo começar a subir, tá? Pessoal, então, hoje a aula é justamente para a gente entender esses gráficos. Gráfico de colunas, perceba que ele está na vertical, o de barra vai estar na horizontal, ok?
Tem o gráfico de pizza, então o de pizza você vai fazer um círculo e vai fatiar esse círculo, certo? E, por fim, eu tenho um gráfico de linha. O gráfico de linha, você faz as suas linhas e liga. Então, eu tinha um ponto aqui de janeiro de 2008, liguei com um ponto de... Cadê a caneta aqui? Janeiro de 2008 estava aqui, e eu liguei com um ponto de janeiro de 2009. Fiz uma linha entre eles. Depois eu faço até de 2010. Depois até 2011. E assim por diante. Tudo bem? Vamos fazer uma situação, um problema aqui, ó. Observe o gráfico a seguir. População recenseada e estimada segundo alguns municípios em 2007, tá? Coloquei alguns municípios. Ó, Amarage tem 20.149 pessoas, Altinho com 21.782, Aliança com 34.790 e assim por diante. Vamos ver o que a pergunta o que nos pede. Qual o município mais populoso? É fácil, você bate o olho e vê qual é o quê? A barrinha que está mais lá na frente. Qual é a barrinha que está mais lá na frente? Abreu e Lima, com 92.217. Então, já posso preencher aqui, ó. Bate o olho e sabia que Abreu e Lima é o município mais populoso, porque a barrinha estava mais na frente. Qual o município menos populoso? Então, eu vou ver qual é a menor barrinha que eu tenho. Eu bati o olho e achei que é Alagoinha, não é? Vamos ver. Sim, Alagoinha com 14 mil pessoas. Então, eu estou escrevendo aqui, ó. Alagoinha, com 14 mil pessoas, é o município com menor quantidade de humanos vivendo. Qual gráfico você considera melhor para representar as informações do exercício? Então, gente, eu coloquei aqui um gráfico de barras. Perceberam aqui? Ó, fiz igual esse aqui, o gráfico de barras. Será que o gráfico de coluna ficaria legal? Sim. Se eu colocasse o gráfico de pizza, não ficaria bom também? Sim, mas tem um gráfico que nos representa melhor. Esse gráfico de linha não daria muito certo, né? Porque é aumentar, diminuir, mas não é a mesma cidade. Então, o gráfico de linha não ficaria legal. Mas aqui, qualquer um dos gráficos, seja principalmente o de barra ou o de coluna, atenderia bem e a gente conseguiria interpretar bastante esses problemas. Vamos para o segundo exemplo. Tem que observar o gráfico a seguir. É o índice da Bolsa de Valores. Peguei o índice da Bolsa de Valores de ano 2012, bem aleatório, só para vocês verem. Mas eu já bato o olho e já sei que a Bolsa de Merval foi a que teve o maior crescente, foi para 3,25. E a que quase não mudou foi essa de Nikkei. Acho que é assim que se pronuncia mesmo, Nikkei, 0,01%. Júlio, teve algum negativo? Teve alguma bolsa que caiu? Não, não teve nenhuma que caiu. Porém, a que teve o maior ganho significativo foi esse aqui. E aí a gente pode responder as perguntas também. Qual é a bolsa que teve o maior índice? E a gente já sabe, o maior índice de negociação que foi a de Merval. Vou escrever aqui. Qual a bolsa que obteve o menor índice no volume de negociação? Acabei de falar que é de Nikkei, se eu não pronunciei errado. Chama-se Nikkei. C. Em quais bolsas o índice no volume de negociação esteve abaixo de 1%? Olha que legal. Então eu venho cá no 1%, eu posso até traçar uma linha aqui, ó. Tudo que tiver abaixo disso aqui então eu já tenho a de Dow Jones, vou colocar aqui DJ de Dow Jones. Eu tive também a de FTSE 100, que bolsas doidas, né? Quem mexe com isso deve ficar pirado. Eu tive a de Xangai, deixa eu anotar aqui, Xangai. Eu tive também a de Nikkei, que eu já falei, e a do IPC. Então, peraí, vou colocar o Nikkei aqui, vou colocar assim, e IPC, que foram as que passaram para menor. Em quais bolsas o índice de volume das negociações esteve acima de 1%? Então, agora eu vou olhar aqui, as que estão acima, que são a Bovespa, são Nasdaq, sempre opera com bastante negociação, eu acompanho às vezes. Eu tive também a de CAC 40, opa. Além disso, a DAX 30, vou colocar aqui embaixo. DAX 30. Por fim, eu tive a de Hong Kong e a de Merval, né? Então, vou colocar aqui Hong Kong HK
e a de meio. Então, são todas informações que, mesmo não estando escrita no gráfico, elas podem nos mostrar através apenas dessa imagem, tá ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de vocês. Grande abraço e até a próxima.